Amém. Então, gente, boa tarde. Eu gostaria que você ficasse bem atento. Nós estamos passando tanto conhecimento das escrituras, palavras que podem trazer destino para a sua vida. Essa palavra, ela pode te dar destinos, pode te dar um bom futuro. Com certeza haverá bons frutos e não será frustrada a nossa esperança. Então falamos de coisas tão importantes nessa manhã, e eu acredito que a gente precisa investir mais tempo sobre isso. No Evangelho, eu quero ler algo aqui rapidamente, deixa-me ver aqui. Eu não ia nem falar esse versículo, mas me veio ao coração. Aleluia. Deus. Vamos abrir em Mateus, Evangelho de Mateus. Eu quero hoje te falar 5 verdades vitais sobre a palavra, sobre palavras. 5 verdades vitais sobre as palavras. Creio que isso vai te ajudar, mas deixa eu colocar um fundamento sobre isso. Mateus 12. Mateus 12, 37 diz: porque pelas tuas palavras serás o quê? Pelas tuas palavras serás justificados, e pelas tuas palavras serás o quê? Vamos pegar um pouco mais de contexto e mais texto sobre isso. Eu quero que você entenda que a Bíblia, ela auto se interpreta e ela é uma revelação progressiva. Você não pode pegar um versículo só, isolar e criar uma doutrina. Por isso, hoje de manhã é muito importante você ouvir o que foi ministrado nessa manhã. Nós pegamos um contexto maravilhoso sobre a importância das nossas palavras. E talvez a gente volte em algumas coisas no que falamos de manhã e voltamos para cá. E eu creio que vai dar tudo certo, amém? Vamos ver por onde a gente vai seguindo esse caminho. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Josué capítulo 1, versículo 8, vamos pegar mais um contexto disso. Josué capítulo 1, verso 8, diz, Josué 1, 8, não cesses de falar deste livro da lei. Amém? Falar, diga falar. Em Mateus 12, 37, Jesus diz que nós seremos justificados pelo que falamos, mas também condenado pelo que falamos. No Antigo Testamento, em Josué, capítulo 1, verso 8, o Senhor diz, não cesses de falar deste livro da lei, ou seja, mantenha as palavras na sua boca. O que eu e você devemos entender? As alianças, elas mudaram, mas o princípio que Deus estabelece nunca muda. Isso é um princípio, ok? A gente vai ver isso, seguramente a gente vai ver isso de uma forma mais específica, mas eu quero ir junto com o pessoal da mídia, lá na Nova Versão Internacional, em João capítulo 1, mais uma vez, Nova Versão, João 1, verso 1, Evangelho de João, glória a Deus. No princípio, era aquele que é o quê? Ele estava com Deus e era Deus. 2. Ela estava com Deus no princípio. O quê? Ok, verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nova tradução na linguagem de hoje. De manhã estava bem rápido. Acho que colocou um estagiário, estou brincando. Quando eu falo estagiário, eles vou provar para o pastor que eu não sou estagiário. Então, João 1, verso 1. Vamos lá. Antes de ser criado o mundo, aquele que é a palavra já existia. Diga, Jesus é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus.
Verso 2, desde o princípio a palavra estava com Deus. Verso 3, por meio da palavra Deus fez o quê? Diga, por meio da palavra Deus fez todas as coisas. Diga, e nada do que existe foi feito sem ela. Amém? Então, palavras, ok? A palavra de Deus na sua boca é um poder criativo. Amém? Hebreus 11, verso 3, pode ser na revista e atualizada. Hebreus 11, 3. Hebreus 11, 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Diga, todo o universo foi formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém? Glória a Deus. Então, nada do que foi feito sem a palavra. Foi formado todas as coisas pela palavra de Deus. Amém? Então, Hebreus capítulo 1, verso 3. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Hebreus 1, verso 3. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, está falando de Jesus, sustentando todas as coisas, o quê? Diga, o que eu recebi de Deus foi pela palavra. O que vai manter vai ser a palavra. Se foi a palavra que te deu alguma coisa, é a palavra que vai sustentar isso que você recebeu. Por exemplo, quando recebemos saúde de Deus, temos promessas na Bíblia suficientes para a saúde. Como? Pela palavra. Salmo 107, versículo 20 diz, enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou de tudo quanto era mortal. Salmo 107, versículo 20. Enviou-lhes a sua palavra, enviou-lhes a sua palavra. Ou seja, enviou saúde. Na palavra tem saúde, na palavra tem vida. Jesus é a palavra. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Quem vai manter você em saúde? Diga a palavra. Ok? Se a palavra te faz prosperar, ok? A palavra vai manter você prosperando. A palavra, ela cria e sustenta. A palavra cria e sustenta. A palavra cria e sustenta. Então é isso que eu quero que você entenda. E o próprio Deus nos inspira a manter, ok, a palavra na nossa boca. Em Josué capítulo 1, nós acabamos de ler Jesus, Mateus 12, 37. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Josué capítulo 1, versículo 8 diz, ok, não tira essa palavra da tua boca, Josué. Josué, não tira essa palavra da tua boca. Amém? Glória a Deus. Diga, louvado seja Deus. Provérbios 27, versículo 22. Provérbios 22, versículo 17. Provérbios 22, versículo 17. Provérbios 22, 17 diz, inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios. Quantos creem que é bom você ouvir pessoas sábias? Inclina o ouvido e ouve as palavras. Diga palavras. Palavras. Outra vez. De quem? Dos sábios. E aplica o coração ao meu conhecimento. Próximo. Porque é coisa agradável os guardares no teu coração e aplicar ou os aplicares todos aos teus lábios. Diga palavra no coração e na boca. Diga para alguém do seu lado, essa palavra tem que estar na tua boca. Glória a Deus. Romanos capítulo 10, verso 8. Romanos capítulo 10, versículo 8. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, onde? Onde? Na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Aleluia! A palavra de Deus na sua boca, aqui na terra, é como Deus estivesse falando. Diga amém se puder. Amém. Quantos creem que a palavra é Deus? Amém. Nada do que foi feito sem a palavra. Todas as coisas estão sustentadas pela palavra. E Jesus disse, olha, você vai ser justificado pelo que você diz, e você precisa ter cuidado, amém? Porque também você será condenado pelo que diz. Onde nós encontramos isso? Provérbios 18, verso 21.
Provérbios 18, versículo 1. A morte e a vida estão no poder do diabo. A morte e a vida estão no poder de quê? No poder de quê? No poder de quê, irmãos? Aleluia! O que bem a utiliza, come do seu fruto. Sabe, irmãos, isso é tão básico, tão simples para alguns, para outros, eu sei que estão chegando agora, e eles ficam admirados, mas não adianta você ficar admirado, nem emocionado, você tem que aplicar isso na sua vida, todos os dias. Aplica isso na tua vida todos os dias. E você deve manter essa palavra na sua boca o tempo todo. As adversidades, eu vejo pessoas, e elas chegam, pastor, eu tenho feito isso, aquilo outro, mas por que não acontece? Irmãos, a Bíblia diz para nós mantermos a nossa confissão de fé. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir o que foi dito. Você deve manter falando até que palavras, elas estão construindo ou destruindo, depende do que você fala. Então, um dos aspectos que eu e você precisamos entender, não há nada no mundo tão grande ou poderoso, incluindo o corpo físico, que não possa ser mudado por palavras. Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 25. Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 25. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de quê? De quê? Você sabe o que é 12 anos, irmãos? Debaixo de um problema, tem pessoas que passam por um problema 2 dias, 3 dias, uma semana, e não sabem o que fazer da vida, ouvindo uma palavra como essa. Misericórdia, irmão. Você ouve sobre isso, mantenha a palavra na sua boca, a palavra da fé deve estar na sua boca e no seu coração. Aleluia. Mas uma mulher, 12 anos, sofrendo de uma hemorragia, próximo, e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem nada, contudo, aproveitar, nada aproveitar, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Próximo, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Próximo, porque dizia, nada do lado de fora, amém? Nada do lado de fora será maior do que o estoque de soluções que você tem dentro de você. Nenhum problema do lado de fora será maior do que o estoque de soluções que está dentro de você. Amém? Não há nada no mundo, isso é o primeiro ponto, 5 verdades vitais sobre as palavras. Não há nada no mundo tão grande ou poderoso, incluindo o corpo físico, que não possa ser mudado por palavras. Amém? Volta esse versículo. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Próximo. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Amém? Quando você começa a falar, você está começando a construir ou destruir. Quando você começa a falar, você está gerando vida ou morte. O que você anda falando? Você será justificado pelo que fala, mas também condenado pelo que fala. O que vivemos falando? Eu quero que você entenda que Deus, Ele vai encontrar na minha vida e na tua vida, meios pelos quais Ele estabeleceu o seu propósito e o seu destino na nossa vida, através do que falamos. Da mesma forma o diabo, ele fica esperando só você falar algo. Paulo diz em Efésios capítulo 4, verso 27, não deis lugar ao diabo, não deis lugar ao diabo. Então, vai depender muito do que falamos, porque morte e vida não está no poder do diabo, mas no poder da língua. Coloca mais uma vez esse versículo. Glória a Deus. Aleluia. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Ficarei curada. Ficarei curada.
Próximo, 29. 12 anos, irmãos. 12 anos. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Próximo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Próximo. Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizeis: quem me tocou? Próximo. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Próximo. E ele lhe disse: filha, o meu poder te salvou. A tua fé vai te salvar. A tua fé vai te salvar. Eu vou dizer de novo: a tua fé vai te salvar. E essa palavra salvação aqui, essa palavra salvar aqui, é a palavra, não envolve só cura no corpo físico, preservação, paz, prosperidade, segurança e tudo mais. 1 João, a tua fé te salvou. Coloca aí, 1 João capítulo 5, verso 1. 1 João, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Quantos creem que Jesus? Quantos creem em Jesus aqui? É nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Próximo. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Verso 4. Porque todo o que é nascido de Deus, talvez vença. Todo o que é nascido de Deus, todo o que é nascido de Deus, e esta é a vitória que vence o mundo. O quê? É o quê? Mas não existe fé sem uma voz. A fé tem palavras. 2 Coríntios capítulo 4, verso 13. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, espírito da fé, espírito da fé, espírito da fé. Somos ordenados 4 vezes na Bíblia: o justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. Não é uma dica, não é uma opinião de Deus, é uma ordenança: meu justo viverá pela fé. Por sua fé viverá. Então, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. Nunca corra para frente do seu gigante de boca fechada. Para cada sugestão, para cada palavra que o diabo dizia para Jesus em Lucas capítulo 4, para cada palavra que o diabo tinha, Jesus tinha outra palavra. Está escrito, está escrito, está escrito. Morte e vida estão no poder da língua. O que você anda falando? Esse é o primeiro tópico. Não há nada no mundo tão grande ou poderoso, incluindo o corpo físico, que não possa ser mudado por palavras. Aleluia. E eu estou te falando isso, são muitos anos que eu falo sobre isso. Fundamentos da fé. Sempre estou ensinando sobre isso, mas vez por outra eu me pego me corrigindo. E graças a Deus por isso. Espírito Santo sempre soprando e corrigindo. Sabe, pessoas, elas vão ficar elas são mais conscientes do que sente, ok? Do que aquilo que precisa ser dito. Você não tem que falar o que você sente, você tem que falar o que a Bíblia diz que você tem que falar. Aleluia. Você não foi chamado para falar o que você sente ou o que você vê, você foi chamado para falar o que você quer ver. É assim que funciona. É bem simples assim. Outro tópico: todo o curso da natureza, futuro e destino, e as circunstâncias ao redor de cada ser humano são controladas pelas palavras das pessoas. Falamos aqui já Provérbios 18, 21, e falamos Mateus 12, 34. Mas vamos abrir em 1 Pedro capítulo 3, verso 8. 1 Pedro capítulo 3, versículo 8.
Pergunta ao seu irmão do lado, você gosta de Bíblia? É porque vai ter um tempo que as pessoas só vão querer ouvir coisas que se arrepiam e choram. E recusarão a ouvir a palavra. É um tempo, vai existir um tempo. Que as pessoas não vão achar, não gosto não dessa conversa assim não. É tanto versículo. Não, vai ter esse tempo, gente. Aleluia. Glória a Deus. 1 Pedro capítulo 3, verso 8. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente, amigos, misericordiosos e humildes. Próximo. Não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo. Diga, bem dizendo. Pois para isto mesmos fostes chamados. Diga, eu fui chamado por Deus para bem dizer. Diga, minha boca é um manancial de vida. A fim de quê? A fim de recebermos bênção por herança. Presta atenção, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo. Bem dizendo, você vai ser provocado por pessoas a chamar palavrão, a amaldiçoar, a murmurar. Mas você foi chamado para bem dizer. Eu fui chamado para falar as palavras certas, porque eu vou ser justificado pelo que falo, mas também eu serei condenado pelo que falo. Eu preciso ter cuidado com o que eu falo. Oh, glória a Deus. Bem dizendo, pois para isto mesmo foste chamados. Propósito, a fim de receberdes bênção por herança. Então, se é uma coisa que você tem que se examinar por não estar chegando as coisas na sua mão, ou aquilo que você tem esperado, ou as bênçãos que você tem esperado, se examine se você está pagando mal por mal, injúria por injúria. Se você está bem dizendo, se examina. A Bíblia diz que o homem deve se examinar a si mesmo. Se você está falando bem ou mal das pessoas, e principalmente por trás. Como você vive? Essa é uma questão de ajuste. Então você se ajusta. Pois para isso foste chamados. Propósito, a fim, com um fim. Tem um fim proveitoso. Falar certo, bem dizer, tem um fim. Receber bênçãos. Por herança, ainda tem mais. Próximo. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes? Refreia a língua do mal. Eu não vi tanta alegria, faz tempo que eu não vejo tanta alegria na igreja. Glória a Deus! Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal. Refreia a língua do mal. Irmão, se você não tiver algo de bem de falar de alguém, no mal você não deve falar. Para que você não cesse as bênçãos, os fluir das bênçãos de Deus na sua vida. Para que o ciclo das bênçãos de Deus pare na sua vida. Não fale mal das pessoas, nem na frente nem por trás. Posso ouvir um amém bem alto? Refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Próximo. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e o quê? Aquilo que você busca, você acha. Amém? Terceiro, não temos uma escolha entre viver. Pastor, tem uma escolha. Se a gente quer viver, podemos viver uma vida independente do que a gente fala ou não. Eu quero essa vida não, de falar certo ou falar errado. Deus me livre, quero saber disso não. Eu tenho escolha? Não. Não é interessante? Eu queria tirar essa dúvida ou essa falta de entendimento de alguns. Pastor, eu posso ficar livre desse negócio de falar certo ou falar errado? O sangue de Cristo tem poder. Eu não quero nem falar errado, nem quero falar certo. Eu não quero essas coisas para a minha vida, esse negócio de falar. Pastor, ai meu Deus, é perigoso. Eu posso viver sem isso? Não. Não temos uma escolha entre viver ou não viver pelas palavras.
Todavia, podemos escolher em quais palavras viveremos. Provérbios 12, verso 13. Provérbios 12, verso 13. Pela transgressão dos lábios, o que acontece? Irmão, eu posso falar com você como se estivesse no gabinete? Para de falar besteira. Gostou? Quando vai marcar um aconselhamento comigo aqui? Porque eu vou te dizer na lata. Para de murmurar. Para de falar besteira. Mas por quê? Para machucar você, para livrar você da morte. São laços de morte, palavras erradas. Quando é que você vai entender que morte e vida estão no poder da língua? Quando vamos entender, quando essa ficha vai cair no seu coração, que você vai ser justificado pelo que fala, mas também condenado pelo que fala. Mantenha. Pela transgressão dos lábios, o mal se enlaça. O mal se enlaça, mas o justo sairá da angústia. Próximo, versículo 14. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem ser-lhe-á atribuído. Tiago capítulo 3, verso 1. Tiago capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Verso 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, não sei se você está entendendo. Você está lendo o que eu estou lendo aqui? Eu fico espantado, faz anos que eu prego as mesmas coisas, mas eu vou ler isso aqui e eu fico, uau! Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Seu problema e sua vitória está bem debaixo do seu nariz, a sua língua. Amém? Você não precisa mais. Sua vida de sucesso não depende de fulano da esquerda, nem da direita, nem de ninguém. Você pode ser vítima da sua história, ou você pode escrever a sua história. Como? Com a sua boca falando certo. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Próximo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Próximo. Observar igualmente os navios que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Próximo. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas, vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não sei se você entende isso, mas um navio gigante, o que dá o curso dele é um pequeníssimo leme. O Senhor está dizendo para mim e para você, essa sua vida tão grande, propósitos, destinos, aonde você quer chegar, depende da sua língua. Ajusta ela hoje. Amém? O que você anda falando vai determinar o que você tem, o que você vai ter e onde você chegará. Aleluia. Glória a Deus. Uau. 4. Se sua boca alimentar seu coração, sua boca alimentar seu coração com a palavra da fé, quando ele não precisa dela, então seu coração alimentará sua boca quando você precisar dela. Você alimenta o seu coração com aquilo que você fala. Pegue a palavra e vá alimentando o seu coração. Pegue a palavra e vá alimentando o seu coração. Pegue a palavra e vá alimentando o seu coração. No dia que surgiu uma enfermidade, no dia que surgiu uma crise, ok? Seu coração começa a colocar a palavra na sua boca. Porque a boca fala da abundância do coração. Encha seu coração de palavras.
Quantos podem dar um glória a Deus por isso? Não deixe para colocar palavras no seu coração no dia do problema. Mas coloque palavras, sempre esteja colocando palavras no seu coração. Sempre esteja colocando palavras no seu coração. Um dia você vai precisar dessas palavras. Um dia você vai precisar de palavras de saúde no seu corpo. Um dia você vai precisar de palavras para resolver problemas do lado de fora. Então você precisa estar com essas palavras dentro do seu coração, cheio da palavra no seu coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração. E qual a importância da boca falar? Você vai ter aquilo que você fala. Eu vou dizer de novo, você vai ter aquilo que você fala. Nos apropriamos, nós nos apropriamos do que é nosso em Cristo, fazendo da palavra de Deus uma parte diária do nosso vocabulário. Temos que confessar o que podemos em Cristo, o que somos em Cristo e o que temos em Cristo. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Hebreus capítulo 10, verso 23. Diz: guardemos firme a confissão da esperança. A confissão da esperança. Essa palavra aqui, confiança, ela é a mesma coisa. O que alguém declara. O que alguém declara. Declaração. Diga declaração. Guardemos firme a declaração da esperança. Guardemos firme a declaração. Guardemos firme as palavras da esperança. Sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Permaneça firme. Eu vou dizer de novo, permaneça firme. Como eu permaneço firme? Falando. Falando o quê? O que sente? Não. Falando o que acha? Não. Falando o que vê? Não. Falando a palavra. Falando o que você quer ver. Mantenha-se firme nisso. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Números, capítulo 14. Eita Jesus. Número, capítulo 14. Então, Números 13 fala sobre 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. No versículo 25, o relatório dos espias recebido com incredulidade. No versículo 13, Números, vamos ver 13 e 30. Eles vão espiar a terra que Deus tinha prometido, 12 homens, só Josué e Caleb que tinham outro relatório. No versículo 30 diz: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Versículo 31, porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Não fala o que você sente. Não fala o que você está vendo. Fala o que você quer ver. Deus não falou o que ele viu. Deus falou para ver o que ele queria. São 9 vezes, você vai encontrar em Gênesis capítulo 1. Disse Deus: haja luz. E houve luz. E a Bíblia diz: viu Deus, ok? Que era bom. Então, para Deus ver, Deus teve que falar. Por que você acha que você vai ver sem falar? Nada do que foi criado sem a palavra. Todas as coisas estão sustentadas pela palavra. E eles disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Como se Deus não soubesse que tinha gigantes naquela terra. E Deus disse: eu dou essa terra para vocês. Essa terra de vocês. Vão espiar para ver se é boa. Deus disse: manda eles olharem para ver se é boa. Deus não disse: vai espiar, ok? Vai espiar a terra, para ver se vocês conseguem desenrolar isso ou não. Não, Deus disse: vai espiar a terra que eu dei a vocês. Vão ver se é boa mesmo.
Glória a Deus. Sabe quando Deus manda você pegar alguma coisa? Quando Deus te promete algo, a primeira coisa que as pessoas vão ver é o preço. Quando Deus fala contigo e comigo, irmãos, Deus não depende de dinheiro. Você pode depender de dinheiro, mas Deus não. Deus não depende das tuas condições para estabelecer algo na tua vida. Mas se eles achavam isso, nós não podemos. Somos mais fracos. Olha o que acontece. Versículo 27. Não, 26. 14, 26. Números 14, 26. Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão. Quem vai falar agora? Vamos ver o próximo versículo. Segura aí, volta. Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão. Olha o que Deus vai falar. Não, Deus vai falar. Ok? Próximo. Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações. Tenho ouvido as murmurações. Você acha que ele não ouve as suas, não? Vai, repreende aí. Tu acha que ele não ouve, não, as tuas murmurações? Tenho ouvido. Ele não disse, eu ouvi. Eu tenho ouvido, ou seja, uma atrás da outra. Eu não posso, eu não consigo, eu não posso, eu não consigo, eu não posso. Não foi bom tu vir para esse culto hoje? Pode ser que você não esteja com vontade de chorar, pular, correr, rir, mas está ouvindo uma boa verdade, está não? Faça assim, ô glória a Deus! Tendo ouvido, ou seja, Deus está sempre ouvindo o que sai da tua boca. Não dá colher de chá para o diabo, irmãos. O diabo vai mostrar o retrato contrário, relatório ruim, desgraça se levanta, adversidade se levanta. Pega a Bíblia. Tem a Bíblia aí. Tudo com iPad agora, ninguém tem mais Bíblia de papel. Pega a Bíblia. Aí você tira a mão da boca. Diga, eu serei justificado. Pelo que eu falo. Diga, mas eu vou ser condenado também. Pelo que eu falo. Faça assim. É sério. É sério, irmão. Tenho ouvido, isso é Deus falando, as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Quando Deus fala uma coisa, você pode, pelo amor de Deus, não abre a tua boca para dizer que não pode. Porque você não está falando contra ninguém, está falando contra Deus. Deus está dizendo, você pode. Eu posso não, Senhor, eu posso não. Você está murmurando. Proferem contra mim. Proferem contra mim. Até quando vou sofrer isso? Olha o que acontece. Irmãos, isso é sério. Pelo amor de Deus, grife. Pegue uma caneta de alguém, pinte de vermelho, faça alguma coisa. Dobra a folha para você gravar isso para o resto da vida. Olha o próximo versículo. Passa. Diz-lhes, por minha vida. Eu nunca vi essa expressão em outro canto. Se você vê, me ajude. Eu nunca vi essa expressão deles. Por minha vida, Deus está dizendo. Diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Mas pastor, é o que eu falei ontem. O que eu falei essa semana? Deus te trouxe aqui porque Ele é teu Pai e é cheio de misericórdia pela tua vida. Deus é cheio de misericórdia. Amém? Deus está trazendo ensino para você. Para que você não fique andando com essa vida de murmuração. Às vezes parecendo um rabugento, só vive... Pelo amor
Enche o teu coração com a palavra de Deus. Vai tudo bem. Você quer abençoar alguém? Olhe para alguém e diga: eu nunca vi você tão feliz na minha vida. Ele não conseguiu rir, não. Vamos mudar de parceiro, vai, para ele não pensar que você está perseguindo ele. Catuca alguém aí, vai. Irmão, eu nunca vi tu feliz, tão feliz assim na tua vida. Não. Agora, olha para mim. Irmão, pelo amor de Deus. O que Deus está falando para mim, para você é difícil. Só falar, irmão, certo. É isso que Deus está falando. Só fala. Ô Humberto, meu filho, só fala certo. Se Deus estivesse te pedindo para fazer algo que você não pudesse fazer, seria injustiça da parte de Deus. Mas a única coisa que Deus diz para você: ajuste a sua boca. Fale o que é certo. Se quiser ter dias felizes aqui na terra, refreie a sua língua de falar mal. Você vai ter dias felizes aqui na terra. Se você quiser ter dias felizes, refreie a língua do mal. Refreie a língua do mal. Olha só o que está em João capítulo 20. Louvor, pode subir. João capítulo 20. João capítulo 20, versículo 24. Evangelho de João capítulo 20, verso 24. Glória a Deus. Todos acharam? Vamos lá. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Ok? Jesus ressurreto apareceu para os discípulos, mas Tomé não estava. Certo? Próximo versículo. Disseram-lhe, então, os outros discípulos: vimos o Senhor. Tomé, Tomé, Jesus ressuscitou, a gente viu Jesus. Nosso Senhor, ele ressuscitou. Olha o que José disse, mas ele respondeu: se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali do lado não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Tomé escolheu não acreditar. Isso é diferente. Ele disse: eu só acredito se eu ver. Ele escolheu não acreditar. A incredulidade é uma escolha. Aí você pode dizer: não, mas pastor, mas às vezes tem pessoas que têm falta de fé. Mas quando elas ouvem, ela diz: eu creio. Mas o que eu não creio, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Eu creio. E a parte que eu não estou te agradando, ou não sei o que eu não estou crendo, me ajuda nisso. Isso é outra coisa. Mas Tomé, ele decidiu, ele escolheu não acreditar. O quê? Jesus? Eu tenho que conferir aqui do lado, tocar com a mão aqui e ver. De modo algum eu vou acreditar se não acontecer isso. Olha o que acontece no versículo 26. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Pai seja convosco. Versículo 27. E logo disse a quem? Pelo amor de Deus, não levanta a mão não. Se Jesus aparecesse agora aqui, para quem ele iria chamar primeiro aqui? Quem iria ser o primeiro Tomézinho? Trate de crer. Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Eu vou te dizer, Jesus ouviu tudo que Tomé falou. Eu quero te dizer que o que você vive falando, Deus está ouvindo. Vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejais incrédulos, mas crente. Amém? Próximo. Respondeu-lhe Tomé. Tomé queria fazer a festa. Senhor meu, Deus meu.
Olha o que Jesus responde. Disse-lhe Jesus, porque me vistes, creste? Bem-aventurado os que não viram e... O que foi dado como perdido, você vai achar. Chama. Eu vou dizer de novo, chama. Eu vou dizer de novo, chama. Amém? Glória a Deus. Diga, Deus é muito bom. No Salmo 141, versículo 3. Salmo 141, verso 3. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Isso que o salmista disse. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Palavras definem leis espirituais em movimento. A lei do pecado e da morte. A lei do espírito da vida em Cristo Jesus. As palavras são as coisas mais importantes do universo. Palavras cheias de fé vão colocá-lo para cima. Palavras cheias de medo vão te derrotar. As palavras são recipientes espirituais que conduzem ao poder. Diga, as palavras são recipientes espirituais que conduzem ao poder. Diga, carregam amor e fé, ou ódio e medo. Diga, palavras têm poder. Diga, palavras são sementes plantadas com a minha boca, e elas vão produzir conforme sua espécie. Diga, as palavras são os processos de entrada da vida. Diga, palavras são os processos de entrada da vida. Diga, as palavras são os blocos de construção com a qual você pode construir vida e futuro. Palavras definem os pilares da minha vida. Diga, palavras estabelecem limites que contribuem para meu avanço. Amém? As palavras podem te parar. As palavras podem fazer você avançar. As palavras podem fazer você avançar, ok? Se rastejando. As palavras podem fazer você avançar caminhando. As palavras podem fazer você avançar correndo. Mas as palavras também podem fazer você avançar voando. Depende do que você fala. Depende como você fala. O que você tem falado. Lembra, quando você começa a falar, você está construindo ou destruindo. As palavras, amém, estabelecem fortalezas, desfazem hábitos, mudam coisas, redirecionam padrões de pensamentos. Eu quero encerrar com isso aqui. Suas palavras vão estabelecer fortalezas na sua vida. Suas palavras vão desfazer hábitos. Suas palavras vão mudar coisas. Suas palavras vão redirecionar seus pensamentos. Diga, minhas palavras vão redirecionar o que eu penso. Deus te deu uma boca para mudar a tua maneira de pensar. E a Bíblia diz que se nós pensarmos certo, ok, nós vamos ter as coisas certas. Mude a sua maneira de pensar falando certo. Deus te deu palavras para redirecionar os teus pensamentos. Palavras têm poder. Diga de novo, palavras têm poder. Diga, eu creio no poder da palavra. Eu creio na confissão de fé. Diga, este é o espírito da fé. Fica de pé. Outra vez. Eu creio, por isso eu falo. Outra vez. Glória a Deus. Amém? Diga comigo, se habita em mim o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou
a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará o meu corpo mortal por meio do seu Espírito que em mim habita. O Espírito Santo está em mim, vivificando cada dia parte do meu corpo. O Espírito Santo toma a vida de Deus que está em mim, tornando eficaz em meu corpo, transformando em saúde, força e vida em mim. O poder de Deus está em operação no meu corpo, produzindo saúde e quebrando a cada dia as investidas das trevas. Eu tenho saúde em nome de Jesus. A natureza e a vida de Deus vieram morar dentro de mim, produzindo vida e saúde. Pelas pisaduras de Jesus, eu estou sarado. Eu tenho uma bênção de Deus sobre a minha vida. E esta bênção é a mesma bênção que estava sobre Abraão. Eu tenho uma bênção de Abraão. Eu sou suprido pela bênção que está sobre a minha vida. Eu não dependo de governo. Eu não dependo de nada do lado de fora. Eu dependo exclusivamente da palavra de Deus, do seu Espírito, da sua palavra. Ele há de suprir cada uma das minhas necessidades, segundo a sua riqueza em glória. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, absolutamente nada me faltará. Eu creio que eu posso chamar à existência as coisas que não são, como se já fosse. Eu creio que em meio à crise eu vou produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Eu creio na unção de multiplicação sobre a minha vida. Onde eu coloco as minhas mãos, prosperará. Eu estarei por cima e nunca por baixo, porque eu tenho a bênção do Senhor. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor é a minha força. Ele me faz andar em verdes pastos. Ele me faz descansar nas águas de descanso. Eu tenho autoridade no nome de Jesus. O nome de Jesus me pertence. Eu posso exercer autoridade através desse nome. O nome de Jesus, ele me pertence. E eu declaro toda a situação financeira transformada, aumentada, multiplicada pelo poder que há no nome de Jesus. Eu creio que eu vou ver resultados das minhas palavras, porque eu serei justificado pelo que eu falo. Eu creio, vou comer do fruto do que tenho falado. Eu lanço toda a minha ansiedade diante de Deus, porque Ele tem cuidado de mim. Ele tem cuidado de mim, assim como cuidou de Jesus. Eu creio em multiplicação na minha vida. O Senhor vai me aumentar mais e mais. O Senhor vai me aumentar mais e mais. O Senhor vai me aumentar mais e mais. Dias de produtividade estão vindo. Eu estou ligado na videira verdadeira e eu posso dar muito fruto. Eu creio, vai ter que frutificar, vai ter que dar fruto, porque eu estou ligado na videira verdadeira. O Senhor me aumenta mais e mais a cada dia. Não morrerei, mas viverei e contarei os feitos do Senhor. Eu creio que aquilo que foi perdido está voltando para minha mão.
Eu creio que palavras têm poder. Eu creio. Vai vir para minha mão. Vai vir para minha mão. Eu creio que abre-se uma temporada onde meu amigo Espírito Santo vai me lembrar o cuidado com as palavras. Desse dia em diante, eu vou caminhar no espírito da fé, crendo e falando. Eu não vou falar o que eu acho, eu não vou falar o que eu estou pensando, eu vou falar o que eu quero ver. Eu vou falar a palavra, dia após dia, vou estar falando essa palavra, vou pagar o preço de meditar nessa palavra e de falar essa palavra. Mas ainda esse ano, o ano do incomum, eu creio que grandes intervenções divinas vão afetar toda a história da minha vida, todo o meu destino. Esse é o ano onde vou colher muito daquilo que estou falando, para a glória de Deus e vergonha do inferno. Quantos podem dar glória a Deus?